Dia 8 de novembro, um parente da Madre Vilac, sai do hospital de Campinas e vem, desesperado, em direção ao convento. E ele bate na portaria do convento pensando em encontrar a Madre Vilac, não acha a Madre Vilac, ele encontrou quem? Irmã Amália. E aí ele confidencia a situação em que ele se encontrava. A esposa dele, ele era pai de muitos filhos, se eu não me engano eram 6 filhos que ele tinha. Ele acabava de sair do hospital com a esposa muito doente e ele disse assim: os médicos desenganaram. Eles me mandaram começar a preparar as coisas já para o sepultamento da minha esposa. Imagina o desespero de um pai com 6 filhos, com a esposa nessa situação. E esse pai transtornado, ele vai e pede para a irmã Amália: rezem por mim, peçam a Deus por mim. E muito bem, esse homem vai embora. A irmã Amália, ela sobe até a capela. E quando ela chega diante do altar, um altar muito simples, um altar antigo, no degrau do altar, a irmã Amália se ajoelha e estende os braços. E ela diz para Nosso Senhor no sacrário: eu aceito trocar a minha vida pela vida dessa mãe. Se o Senhor aceitar, então que o Senhor me leve, mas deixa essa mãe viva para cuidar desse marido e cuidar desses filhos. Nosso Senhor apareceu para ela. A gente fala da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, mas o grande personagem sagrado dessa aparição é Nosso Senhor. Então Jesus se apresenta à irmã Amália e ele diz à irmã Amália: sim, eu aceito. Eu aceito, mas você não vai morrer. Você não vai morrer, eu preciso de você, mas eu aceito. Se você rezar, eu aceito. E a irmã Amália, né, eu gosto da ousadia dos santos, né? A irmã Amália disse: tá bom, então eu vou rezar. Como eu rezo? Né? Ela pergunta, ela fala: como eu peço? E Jesus disse assim: eu guardei por 20 séculos aquilo que eu vou te dar agora. Durante 20 séculos na igreja, as pessoas honraram as dores da minha mãe, a assunção da minha mãe, honraram tantos mistérios da vida da minha mãe, mas nunca honraram um mistério que eu guardei para este tempo, que são as lágrimas de minha mãe. E aí Jesus disse: quando você for pedir, você diga assim: vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. E depois você insiste e me diga assim: meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E ele disse assim: qual é o filho que não se comove com as lágrimas de sua própria mãe? Se um filho pecador é capaz de se comover diante das lágrimas de sua mãe, quanto mais eu, diante das lágrimas da minha mãe. E Nosso Senhor disse assim, ele revela isso para a irmã Amália. Ele diz assim: as lágrimas de minha mãe caíram por terra, ninguém as recolheu. Mas estas lágrimas são como pérolas que foram guardadas para este tempo da igreja. E Jesus depois ele ainda acrescenta, ele diz: eu, no caminho do Calvário, das coisas que mais me custaram, foi encontrar-me com a minha mãe, que chorava. E das lágrimas da minha mãe, aquilo que eu sentia no corpo, minha mãe sentia no coração. E Nosso Senhor ele fala para a irmã Amália: por isso que a minha mãe é corredentora. O que eu sofri na carne, ela sofreu no coração. E Nosso Senhor ainda diz: por conta das lágrimas da minha mãe, eu derramei também muitas lágrimas, por ver o sofrimento daquela que mais me amou na terra e que mais me ama no céu. E Nosso Senhor fala para a irmã Amália: você vai rezar assim. Daqui a um tempo, a minha mãe vai vir e ela vai entregar a você uma herança, que é um penhor de glória. Primeiro para o Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. Depois para toda a igreja. Mas primeiro para vocês. O tempo passou, essa mãe foi curada, miraculosamente. Ela cuidou dos filhos e morreu idosa. Ela morreu idosa, bem idosa. E Nosso Senhor ele trocou, ele aceitou. Só que Nosso Senhor, nos diálogos dele com a irmã Amália, ele disse para a irmã Amália que ela faria jus ao nome religioso dela. A irmã Amália se chamava Irmã Amália de Jesus Flagelado. Nosso Senhor disse para ela que o que estava reservado para ela era a flagelação, o sofrimento moral, a humilhação. Ser tomada como louca,
de ser mal vista pelas autoridades da igreja, de não ser aceita pelas irmãs de hábito. Essa seria a flagelação. E ela aceitou. E ela aceitou. E Nosso Senhor falou: eu sofri em silêncio no Calvário. Ele falou: e você vai me acompanhar. Jesus fala com ela em 8 de novembro. Dia 8 de março de 1930, a irmã Amália estava rezando na capela do convento, quando Nossa Senhora se mostra a ela. E aí Nossa Senhora se mostrou com um vestido rosado, um roxo violeta, com um manto azul e com um véu, mas numa posição que a irmã Amália nunca tinha visto nas imagens de Nossa Senhora. Não era simplesmente um véu caindo, cobrindo os cabelos, mas um véu cuja ponta estava jogada para o lado, como uma echarpe. Nossa Senhora se mostra assim. E nas mãos, Nossa Senhora trazia um rosário de contas brancas. E Nossa Senhora estendeu este rosário, que Nossa Senhora não chamou de rosário. Ela disse: esta é a coroa das minhas lágrimas. E Nossa Senhora ainda disse, eu acho interessante essa comunicação divina: as orações meu filho já ensinou. Então, quer dizer, agora é você só pegar essas contas. E a irmã Amália olhou aquelas contas e ela viu que eram 7 mistérios, com 7 contas cada um, entremeados ali, por uma conta maior. E aí o próprio Dom Barreto discerniu, que a primeira invocação seria nas contas grandes: vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu. E meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Como é um rogo, uma rogação, na tradição da igreja, é isso que você repete mais vezes. Então, passou-se a rezar essa invocação nas contas menores. Ainda existiam 3 contas na ponta, nas quais se reza o vede, ó Jesus, vede, ó Jesus, vede, ó Jesus, vede, ó Jesus. Depois, mais para frente, Nossa Senhora se mostra de novo para a irmã Amália, só que desta vez ela não vem sozinha. Ela se mostra junto com Jesus. E então a irmã Amália, por ordem de Nossa Senhora, grava aquilo que ela vê na aparição numa medalha. Nossa Senhora mandou cunhar uma medalha, em que esta medalha fosse colocada na ponta da coroa.